Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 ao 3. Segunda Pedro 2, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A Bíblia é muito atual, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua casa, muito obrigado por nos reunirmos para invocar o Teu nome, para buscar a Tua face, nessa manhã, nesse dia que já foi mencionado, que nós já Te agradecemos, em que se comemora o Dia das Mães. Abençoe cada mãe presente neste lugar, cada família representada aqui, Pai. E nessa manhã que o Senhor nos ensine, receba agora o nosso louvor, fale conosco, Pai, alimente a nossa alma. Nós precisamos do Senhor e da Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar, vamos cantar um hino. Essência. E estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. E estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas,
gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, 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 vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura introdutória da nossa lição. Vamos mais uma vez de pé. Lição de número 6, 10 de maio de 2026. Título da lição: Discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Vamos ler aqui o texto áureo. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias 6:12. Objetivos da lição: reconhecer o perigo de acreditar em falsos profetas, identificar as características dos falsos profetas, saber como a igreja deve lidar com as profecias. Nós temos aqui os textos de referência que estão aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, e Mateus 24, versículos 4 e 5. Vamos fazer aquela leitura intercalada. Vou ler o primeiro versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Temos aqui um motivo de oração apresentado pela revista. Ore por discernimento para reconhecer o engano e permanecer na verdade. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nos ajude, Pai, abra os nossos olhos, que nós possamos aprender na Tua casa, Pai. Obrigado porque aqui o Senhor nos tem permitido pregar a Tua palavra. Eu sei que há um preço, eu sei que há um ônus, nem todo mundo quer ouvir a Tua palavra, nem todo mundo quer ouvir a verdade, mas obrigado pelos obreiros, Pai, homens e mulheres que estão ao nosso lado, Pai, pregando a Tua palavra. Nos ajude a ter discernimento, ó Deus, para que não sejamos enganados, mas para que possamos seguir a verdade, que é o próprio Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o professor essa manhã, que o Senhor fale com a Tua igreja, abra o nosso entendimento, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Nosso professor nessa manhã, o nosso segundo vice-pastor, Célio. A paz do Senhor. Algumas mães chegaram depois, do nossa oração inicial do café ali. Feliz Dia das Mães a vocês, A gente foi desejado ali no momento da oração. Feliz Dia das Mães. Então, novamente, feliz Dia das Mães. Vamos ter, talvez, oportunidade, aí, se Deus nos permitir, no culto à noite também, de destacar uma data tão importante. Porque quem é mais importante são as pessoas homenageadas nessa data, que são as mamães. Estamos estudando nesse trimestre sobre Neemias, vendo como há uma aplicação prática para a nossa vida. O pastor acabou de destacar agora há pouco como a palavra de Deus é atual, sim, e se aplica a nós. A jornada, a história, os desafios de Neemias são desafios, são alertas e a oportunidade de aprendermos algo relevante para a nossa vida, para a nossa jornada espiritual. Estamos hoje na lição 6 e o capítulo do qual o contexto que a lição aborda é do capítulo 6 de Neemias. Então, lição 6, capítulo 6 de Neemias, foi lido o textual. Deus abençoe o Gilson. Ele gostou dessa função, viu? Quarta-feira também ele nos trouxe uma água aqui, hoje novamente. Deus abençoe. E na quarta-feira, eu trouxe uma palavra aqui no nosso estudo, na reflexão, algo que até então eu nem tinha analisado o conteúdo dessa lição e como está relacionado, como se complementa. Muito do que foi abordado na quarta-feira é o que a nossa lição de hoje ela aborda. Então, o contexto histórico em que Neemias estava, que essa lição aborda, é aquele em que os muros já estavam praticamente restaurados. Desde o início desse reparo dos muros, aqueles inimigos, Sanbalate, Tobias, tentaram atrapalhar a realização dessa obra, tentaram assustar o povo. Eles tentaram por medo, uma ameaça externa. Por medo, chamaram Neemias para que fosse até um local se encontrar com eles, um local cerca de 40 quilômetros distante de Jerusalém, o Vale de Ono.
Neemias não descer, falou: eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar, não vou descer para encontrar vocês. O que é mais importante é essa obra que eu estou fazendo, do que qualquer outro compromisso, do que qualquer outra questão externa a essa obra. Eles não conseguiram, eles tentaram desanimar o povo. Uma raposa com a cauda aí vai bater e vai derrubar esse muro que vocês estão fazendo. Eles tentaram com uma carta aberta dizendo que as pessoas queriam concluir aquela obra, aquele muro, para então proclamar Neemias como rei. Naquele tempo, o reino de Israel, ele estava ali, aquele território estava controlado por outro povo. Nós vimos no início do trimestre que Neemias era copeiro de um rei, de um povo que havia dominado o reino do qual Neemias fazia parte. Foram levados cativos, ele servia ao rei. E o rei então autoriza para que ele fosse reedificar aqueles muros. E eles tentam com essa carta aberta, ou seja, trazer uma questão política. Eles estão concluindo a obra aí, porque aí Jerusalém vai estar fortalecida, vai estar com a sua proteção restabelecida, e eles vão proclamar Neemias como rei. Então, mas isso também não assustou Neemias. Ele continuou, tanto é que uma obra que foi concluída em 52 dias. E quando viram que os muros já estavam praticamente restaurados, que agora faltava apenas as portas da cidade, colocar as portas. Isso que ele fala lá no capítulo 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Então, a obra de muro estava concluída. Ainda que esse tempo não tinha posto as portas nos portais, ou seja, eles só não tinham instalado as portas. Eles viram, não, o pessoal já está concluindo, hora que colocar as portas, estará concluída a obra que a gente tentou atrapalhar, que nós tentamos de toda forma dissuadir esse povo. E viram que as ameaças externas, o terror psicológico, os falsos testemunhos dizendo que Neemias estava planejando uma conspiração para assumir o poder, para se autoproclamar rei. Nada disso funcionou, dissuadir o povo daquela obra. Eles então partem para uma outra estratégia, que é o que nós vamos estudar nessa manhã, que é utilizar-se de um discurso de fé, utilizar-se do próprio nome do Senhor, para dissuadir Neemias, para impedi-lo, para dar cabo da sua vida. Era esse o propósito. E aí que entram então falsas profecias, falso profeta, tentando atrapalhar a obra de Deus, tentando levar Neemias à perdição. Então nós vamos, conforme a introdução diz, nós teremos a oportunidade de aprender como identificar e lidar com essas pessoas. É necessário que nós saibamos identificar uma voz que, ainda que se utilize de um discurso bíblico, que ainda tenha versículos, que ainda diga assim diz o Senhor, não é a voz de Deus. Às vezes algumas pessoas tão carentes de profecias que guiam a sua vida por meio de profecias, de vasos, de profetas que dizem, assim diz o Senhor, Deus manda te dizer isso. Tem gente que tem necessidade de se mover dia após dia, ouvindo essas profecias. Diz, não, tem outra igreja ali em cima, ali, ó, que lá tem profecia, revela as coisas, revela o número do CPF, uma série de coisas. A gente vai ver uma fila, pode fazer culto todos os dias, que você vai ver a igreja cheia, porque é uma carência de muitas pessoas desse tipo de profecia, com essa aparência de mensagem de Deus. Se utilizam de versículos, tem a leitura da Bíblia, mas o conteúdo, a essência do que é pregado nesses púlpitos
é apenas para preencher uma necessidade humana, uma necessidade de autoafirmação dessas pessoas. E é um perigo. Tanto é que o que foi lido nessa manhã, a Epístola de Pedro, pelo pastor, trata disso. Que desde os primórdios, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver no primeiro ponto, haviam falsas profecias. Ou até profetas que em algum momento usados por Deus, mas que se corrompiam, que não tinham compromisso de fato, e que falavam coisas falsas, ou induzidos pelo mal, ou de si mesmos, apenas para alimentar um ego, para trazer uma mensagem que era o que a pessoa esperava, como nós temos um episódio de um rei, não me recordo agora o nome, acho que da referência deve ser uma dessas aqui de 1 Reis, ou capítulo 22 ou 18, acho que o profeta Micaías, em que tem um monte de profeta lá falando o que o rei queria ouvir. Não, pode ir para a guerra, que Deus é com o Senhor, vai entregar o povo para você, vai entregar lá o inimigo nas suas mãos. E o rei diz, mas não tem mais nenhum profeta. Ele não tem o rei, mas ele nunca profetiza nada bom para mim. E aí ele chega. Primeiro ele profetiza lá, né, fala o que o rei esperava. Não, pode ir que a vitória é garantida. Ele falou, não, você tem que falar para mim é o que Deus manda você falar. Ele, então o que Deus manda falar é que você vai perecer, você vai ser derrotado. E aí ele manda prender o profeta, fala, vai tratar dele lá só com pão e água, até que eu volte vitorioso da guerra. E o profeta diz, tudo bem, se você voltar vitorioso, não foi Deus que falou através de mim. Então, ou seja, ele foi o único naquele contexto que de fato profetizou a verdade, como foi o desfecho daquela situação. Os outros profetas falaram que agradava, o que era agradável aos ouvidos do rei. É perigoso nós crermos em falsos profetas, dar ouvidos a falsas profecias, e nós temos isso no Antigo e no Novo Testamento. E essa advertência vale para nós hoje. Paulo diz, e esses, os de Bereia, foram mais dedicados, ou seja, tiveram um compromisso de averiguar por meio das Escrituras se o que nós anunciávamos era a verdade. É o que se espera de nós. Quando alguém anuncia o que diz ser o Evangelho, anuncia algo que diz ser a palavra de Deus, ser uma voz profética. Qual é a regra? Qual a régua do qual nós vamos avaliar se de fato isso está de acordo com o princípio estabelecido? É a palavra de Deus. A necessidade então de nós conhecermos, de nós estudarmos, dedicarmos, investirmos no conhecimento da palavra de Deus, investir tempo, dedicação, até recursos, se for o caso. No Antigo Testamento, vemos os danos causados por falsos profetas a algumas pessoas e também à nação de Israel. Nós temos algumas referências. 1 Reis 22, 23, Apocalipse 2, 20, que vai fazer uma referência a Jezabel, do Antigo Testamento, e 1 Reis 18 e 22. E aqui se destacam dois exemplos, nesse ponto da nossa lição. Esse homem que profetizou contra o altar de Jeroboão, lá em 1 Reis 13, o capítulo narra uma história muito emblemática, interessante. O Antigo Testamento tem algumas histórias assim. O reino havia sido dividido. Roboão, o filho de Salomão, e Jeroboão, que então promove uma revolta e o reino é separado. O reino se divide, o reino de Israel, o reino de Judá. Jeroboão, com medo que o povo que descia para Jerusalém para adorar, e não, às vezes o rei Roboão vai corromper o coração dessas pessoas, vai dizer, não, esse rei aqui é muito melhor do que Jeroboão.
é um líder melhor, e o povo vai se apaixonar pelo governo dele, o povo vai migrar todo para lá, para o reino dele. Eu vou ficar enfraquecido, eu vou construir um altar aqui. E ele constrói então esse altar, e não tinha muito compromisso com a palavra de Deus. Vamos dizer, nasceu de uma rebelião, ele institui, Deus havia dito que o local da adoração era em Jerusalém, onde estava o templo que havia sido dedicado durante o governo de Salomão, do reinado de Salomão, e ele coloca esse altar lá descompromissado, uma adoração idólatra, e Deus então usa esse profeta vai lá e profetiza contra aquele altar, e diz, como autenticação que essa palavra é de Deus, essa profecia contra esse altar, Jeroboão, que a cinza aí do altar vai cair, e aquilo acontece, e Jeroboão levanta a mão para mandar prendê-lo, a mão dele seca instantaneamente, aí a coisa muda, ele não ora para o seu Deus aí, para meu braço restaurar, ele ora, o braço do rei é restaurado. O fato é que Deus, ao pedir para esse profeta que ele fosse lá entregar essa profecia contra aquele altar cheio de idolatrias, Deus havia dito, você não vai voltar pelo mesmo caminho que você foi, nem naquela terra lá você vai comer nada, não é para você comer nada lá. E o rei, depois que ele ora e que Deus restaura o braço do rei, o rei fala, não, vamos para o palácio, eu vou te recompensar, um banquete para você, te dar uma recompensa. Ele, não, Deus disse que não é para eu comer nada aqui, nem voltar pelo mesmo caminho. O rei não o convence. Aí um velho profeta, que morava naquela terra, ele ouve a história, ouve do acontecido e vai ao encontro daquele profeta que estava já voltando para sua casa, para sua terra. E ele então, não, vamos lá para casa, volta lá, vamos lá para casa, vou preparar uma refeição para você. Ele, não, Deus me disse que era para eu voltar, não era para comer nada aqui. Ele, não, mas um anjo da parte de Deus apareceu e disse que é para você ir lá, para você se alimentar. Então, ele tinha uma ordem expressa, dada por Deus. O rei tentou dissuadir com agrado, ele não se dissuadiu. Mas a partir do momento que apresenta um profeta idoso, o texto deixa claro, um profeta mais velho, ele meio que é persuadido por aquela voz, e não, Deus mandou um anjo lá e que mandou vir aqui e é para você voltar. E quando ele está comendo lá na casa desse profeta velho, Deus usa aquele profeta mentiroso, o profeta idoso, para trazer uma profecia verdadeira. Diz, como você desobedeceu a ordem que Deus tinha te dado, você vai morrer por conta dessa desobediência. E ele sai dali, vai embora, um leão ataca, o mata, o leão não come, acho que fica uns 2 dias lá o leão do lado do corpo dele, não ataca o animal que ele cavalgava, demonstrando que ali não foi um ataque daquele animal para matar ele simplesmente, mas era o juízo pela desobediência. Então, esse é um exemplo clássico. Alguém que tinha até o título de profeta, talvez por querer estar perto de alguém que tinha feito algo importante, que era aquele profeta mais jovem, usou dessa mentirinha, e ele acreditou, mas usou uma mentira como se fosse uma profecia, um recado de Deus. E talvez, por aqueles elementos que ele utilizou, não um anjo que apareceu para mim, Deus mandou um anjo. Ele acreditou, ele tinha uma ordem de Deus, a ordem dada pelo próprio Deus, vai lá e profetiza. E aí ele ouve alguém, talvez por ser um profeta mais idoso, dos cabelos brancos, ele deixa de obedecer a ordem que Deus havia dado diretamente, para obedecer uma ordem de alguém, um suposto intermediário, que diz, não, Deus mandou, eu vim te falar. Então, às vezes, estão pregando por aí em muitos lugares, palavras que parecem bíblicas. Não, mas isso que ele falou aí, está de acordo com o que está escrito aqui, parece. Ou seja, meias verdades são mentiras. Ainda que eu use
um texto aqui para fundamentar algo que se contradiz com o restante das Escrituras, com o contexto, com a aplicação, com o que está estabelecido por Deus. Eu sou um mentiroso. Ainda que eu fundamente isso, não com um trecho isolado daqui, um versículo aqui, mas está na Bíblia. Tá, mas qual a essência dessa mensagem? Nós precisamos termos como filtro a palavra de Deus. Falsos profetas sempre existiram, eles são um perigo. Ouvir a voz deles, nós não assumirmos o nosso compromisso de relacionamento com Deus e com a sua palavra, nós corremos riscos. Esse é um dos exemplos. Nós temos o exemplo dos profetas de Baal, falsos profetas, pagos pelo Estado. Poderíamos citar o caso de Balaão, Balaão que foi contratado para profetizar, embora Deus não tenha permitido, mas ele usa de artimanhas. Não, mistura esse povo aí para se misturarem, se casarem, esse povo se perder. Ou seja, conhecendo que Deus prezava pela pureza daquele povo, ele então usa de uma artimanha para fazer com que o povo peque contra Deus. No Novo Testamento nós temos diversos exemplos também, inclusive o pastor leu 2 Pedro, texto que deixa muito bem claro que haviam falsos profetas. Paulo, já no final da sua vida em Éfeso, ele reúne os anciãos, os presbíteros, diz: eu sei que depois da minha partida vão entrar lobos no meio do rebanho, ou seja, vão entrar pessoas descompromissadas com a verdade na igreja, para tentar enganar, para desvirtuar o verdadeiro evangelho, usando da palavra, da verdade, distorcendo a verdade para o seu benefício próprio, para se enriquecerem, para obterem poder. E é necessário então que vocês zelem pela igreja, pela doutrina, pela palavra. Judas, a epístola de Judas, que inclusive tem muita conexão com o capítulo 3 de 2 Pedro, ele fala: eu gostaria de estar escrevendo para vocês, falando do Evangelho, falando de Cristo, mas eu preciso escrever a respeito da situação de que indivíduos têm se infiltrado no meio e desvirtuado o Evangelho, dizendo que o Evangelho, que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça, desvirtuando de fato o que é a graça. Uma graça sem compromisso é desgraça. Mas eles estiveram lá e ainda estão hoje. Muito do que a gente vê de ataques generalizados à igreja do Senhor é por conta do desserviço de falsos profetas, de falsos líderes que criam falsos movimentos com aparência de igreja, até colocam lá: Jesus é o Senhor, mas de fato o Senhor é o dinheiro, é o desejo pelo poder, pela riqueza. Não querem ter sobre si pessoas compromissadas a levá-las à salvação, à santificação, ao céu, mas querem usar isso como moeda de troca. Esse ano eleitoral, quantos e quantos vão se valer da sua posição para obter benefícios, dizendo: não, minha igreja tem quantos mil membros, são potenciais eleitores e seguem o que eu falo. Veja, um evangelho deturpado, adoecido, descompromissado de fato com a cruz. Nós tivemos vários exemplos
Temos à nossa disposição vários exemplos do Novo Testamento e alertas do Senhor Jesus sobre enganadores, sobre o espírito do anticristo. E eles são um perigo para a igreja nos dias de hoje. A marca desse tempo presente é o engano. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim dos tempos e da sua vinda, e ele respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, o que pode nos enganar é aquilo que vem com aparência de que é dos nossos. Aparece alguém ali pregando uma mensagem satanista: não, vem adorar Satanás, vamos lá para o cemitério, violar algumas sepulturas lá, pegar um crânio para a gente beber bebida alcoólica nesse crânio das pessoas. A gente não vai, a gente vai chamar a polícia, né? Mas vem com uma aparência de suavidade. Que isso? Vocês estão numa igreja legalista, sendo oprimidos. Esses costumes, essa tradição de vocês, vem para cá, vem sentir a suavidade, a liberdade, né? Até usa, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas está falando de uma liberdade que é uma libertinagem, que é um total descompromisso. Acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano chega com a aparência de que está trazendo benefício, está trazendo a nova verdade, ou a verdade ficou oculta para nós durante tanto tempo. Mas o fim disso é morte, é decepção, de fato é prisão. A vida longe da cruz não é vida. Jesus sabia que muitos falsos cristos e falsos profetas tentariam enganar a muitos com sinais e prodígios. Na grande tribulação, um falso profeta chamado de besta e descrito como enganador. E aqui está o alerta principal, a essência. Portanto, é preciso conhecer bem as Escrituras para conseguir discernir se a palavra que vem do púlpito está ou não de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, para ver se de fato, se o que eu estou falando aqui, se o que essa revista está falando, se o que é ensinado aqui é a palavra de Deus. É um compromisso de todos nós. Toda manifestação e ensino precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Veja, todo ensino, toda pregação, ele tem que apontar para Cristo. Senão, não está cumprindo o seu propósito. E tudo aquilo que é ensinado, que é pregado, que é cantado, a igreja do Senhor precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. O alerta de Paulo, Gálatas 1:8. Vamos ler essa referência, por favor, Sara. Mas, ainda que nós mesmos, ou seja, quando ele fala dele, nós mesmos, Paulo e os outros apóstolos, ou seja, pessoas reconhecidas, referendadas, ou seja, pastores, pessoas de renome, de destaque, trazendo para o nosso contexto, ou seja, são pessoas que possuem um título, uma função, um trabalho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ou seja, eles que eram reconhecidos, apóstolos, ou até um ser celestial, anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, ou seja, ainda que apareça um anjo, pregando algo que não é o que está no cânon, na Bíblia, na palavra de Deus, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado, é obra do inimigo, não é obra de Deus. Qualquer profecia que alguém nos entregue também, assim diz o Senhor, eis que te digo,
e que não está de acordo com a palavra de Deus, não é digna de crédito. O pastor já contou aqui mais de uma vez, eu acho que eu já citei isso, né? Quando ele fala que dava expediente lá na igreja que ele trabalhava, congregava lá, e um dia ele estava atendendo um telefone e liga lá alguém, pedindo oração, estou com um problema aí, e ele, tá, mas quer compartilhar para a gente orar? Não, é porque tem uma pessoa assim que ele prometeu separar do cônjuge de lá para casar comigo e está me enrolando e tal, quero que só ore para Deus fazer a obra. Às vezes alguém descompromissado, querendo ser politicamente correto, podia orar, fazer uma oração, às vezes não tão direta, mas ele, não, irmã, isso que você está me pedindo, isso aí é obra de feitiçaria, não é aqui que faz, não. Não tem nenhum telefone aqui da mãe tal para te indicar, não, mas vai se arrepender, né? Ou seja, nós precisamos direcionar a nossa vida, a nossa conduta, por meio da palavra de Deus. Então, às vezes alguém pudesse profetizar lá para aquela pessoa, não, continua orando, continua me buscando na madrugada que eu vou abrir essa porta. Ore um pouco mais, clame um pouco mais, dobre mais os joelhos, faça mais uma campanha. Não. Essa profecia estaria contrária à palavra de Deus. O que Deus ajuntou, não separe o homem, seja essa insolubilidade, não. Distorção da palavra de Deus. Infelizmente, existem pessoas respeitadas que têm condutas semelhantes nesse sentido, ou seja, que são instrumentos do mal, falsas profecias, apenas porque as pessoas que recebem essas profecias, às vezes em forma de gratidão por ter essa esperança aquecida no seu coração, de que aquilo que está profetizando vai se concretizar, oferecem benefícios, dinheiro, ofertas, privilégios, para essa pessoa que traz a profecia, para esse profeta profissional. Há pessoas que se profissionalizam nisso, que criam técnicas, que estudam comportamento, para trazer algo que vai preencher o ego, o vazio dessas pessoas. As características dos falsos profetas, vamos falar sobre a característica dos falsos profetas. São figuras perigosas e enganadoras, assim a Bíblia descreve. Inclusive os comparando a lobos ferozes disfarçados de ovelhas, que se infiltram entre os crentes para disseminar mentiras, usando o nome de Deus. Nós precisamos estar atentos. Outro dia eu estava lembrando da minha mãe, hoje é dia das mães. A minha mãe, às vezes ela chega no local, né? O jeito assembleando dela se vestir, o pessoal vai saber que ela é uma evangélica, né? Às vezes consegue até dizer, é da Assembleia de Deus. E às vezes um dia ela chega, o pessoal chama ela de irmã, ela acho que é crente, me chamou de irmã, é crente, né? Às vezes ela me contando as histórias, não, eu fui em tal lugar assim, no restaurante lá, inclusive o dono lá é crente. Eu falo, não, ele falou, não, irmã, vamos seguindo aqui, que Deus vai abençoando. Então, às vezes, né, pela forma da pessoa falar, por conhecer que é uma cristã, ela acha, não, é uma pessoa evangélica, né, me chamou de irmã. Mas o que nós vemos aqui, pessoas que se infiltram, disseminam mentiras, inclusive usando o nome de Deus. Então o fato de alguém falar nesse nosso dialeto pentecostal, e aí varão, ou vaso, ou canela de fogo, né? Não quer dizer muita coisa, ou não quer dizer nada. Isso a gente aprende
trabalhando com uma pessoa que tem uma maneira peculiar de falar, a gente começa a se referir a ela utilizando essas expressões. O fato de alguém usar o nome de Deus não autentica a sua mensagem. Nós lembramos do profeta idoso. Não, Deus mandou um anjo que disse que é para você voltar e almoçar lá na minha casa, não é para você viajar sem almoçar não. E ele desobedeceu a palavra de Deus. O fato de alguém abre a Bíblia, lê um versículo, lê um capítulo e anuncia uma mensagem, não significa que ele está anunciando o verdadeiro evangelho. Então, nós precisamos fazer essa avaliação. Isso é uma falsa igreja, um falso profeta, ou uma igreja não tão saudável, que traz um evangelho sem compromisso, sem profundidade. Aquele falso profeta de Neemias, ele foi contratado por Sambalat e Tobias, assim como Balaão foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel. Neemias teve esse discernimento de que aquele profeta havia sido contratado. No versículo 10 do capítulo 6 de Neemias: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, ou seja, ele estava em casa, fechado ali, numa quarentena, talvez num propósito ou numa encenação, para dar mais credibilidade ao que ele profetizaria a Neemias. E aí ele disse para Neemias: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. O que isso significava? Ele chama Neemias para entrar no lugar santo, onde apenas o sacerdote poderia entrar. Quando Neemias entrasse, ele seria descredibilizado, ou seja, ele desrespeitou a lei de Deus, ele desrespeitou a regra da adoração. Ele não é sacerdote, ele não poderia se recolher a essa área do templo. E Neemias não teve o discernimento de entender que era uma falsa profecia, ainda que ele tinha dito, que era uma profecia divina. E aí o que Neemias diz no versículo 11? Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Ou seja, e quem há como eu que entre no templo e viva? Ou seja, quem que não o próprio sacerdote, que não possui esse ministério sacerdotal, poderia entrar no templo e continuar vivo? Porque a sentença é que ele morresse por violar um local que não competia a ele entrar, que havia uma lei estabelecida. Qual que foi a tática daquele profeta? Quando eu falar que a vida dele está em risco, ou seja, a única alternativa para ele sobreviver, para ele não ser morto, ele se refugiar dentro do templo, que eles não entrariam naquele local onde ele estava. Teriam um respeito à lei cultual. Mas, então, ou seja, fala, sua vida está em risco, ou seja, por esse terror, por esse medo de perder a vida, que ele, não, nada mais importa, o que importa é eu ficar vivo, e aí ele entraria. Mas ele não cedeu a isso. Ou seja, às vezes, o inimigo tenta parecer que nós não temos mais nenhuma opção, que não há mais jeito, não há mais solução, que a gente esqueça todos os nossos compromissos com Deus, com a sua palavra, em busca desse instinto primitivo de sobrevivência. Mas Neemias teve discernimento. Devemos confiar apenas na palavra, pois é nela que encontramos os critérios que identificam os falsos profetas. Ou seja, na palavra de Deus, foi o que Neemias fez. Ele conhecia a palavra de Deus, que não caberia a ele entrar naquele local do templo, que apenas o sacerdote
deveria entrar. Então, nós precisamos identificar essas falsas profecias pelo crivo da palavra de Deus. Eis que te digo, irmã, que o seu esposo não é esse com quem você está casado, Deus vai preparar outro. Ou seja, oxa, que isso? Violou frontalmente a palavra de Deus. Então, uma falsa profecia, não só falsa, mas uma profecia diabólica, saída do mais profundo do abismo do inferno. O crivo é a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, o nosso alerta fica ligado. Qualquer distorsão, qualquer desvio dessa linha que é a palavra de Deus, nós, pelo Espírito Santo, podemos perceber. Os falsos ensinamentos deturpam as passagens bíblicas para levar as pessoas a atitudes que não encontram respaldo na palavra de Deus. Usam a palavra, tem aparência de pregação, de profecia, tem aparência de igreja, mas não é igreja, não é profecia, não é palavra de Deus. Veja, deturpam as passagens bíblicas, fundamentam, validam mentiras, utilizando-se de trechos, de versículos isolados da palavra de Deus, mas o fato de fazerem isso não valida o seu argumento, a sua palavra, porque não passa pelo crivo, porque contradiz o restante das Escrituras. E aí de novo destaca-se a ênfase de Paulo: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Profecias e ensinos contrários à palavra de Deus não devem encontrar espaço no coração dos crentes. E mais do que nunca, nesse tempo de fácil acesso a qualquer tipo de informação e de conhecimento, nós precisamos então, mais do que nunca, ter esse conhecimento da palavra de Deus, ter essa base, ter esse filtro, ter ela viva em nosso coração, porque se acha tanta mensagem, tanto ensino, tanta pregação, e às vezes vem ali como um jabuti, a expressão o pastor já usou aqui mais de uma vez, quando se faz uma lei, insere ali um artigo, algo nada a ver com aquela matéria daquela lei, mas para aprovar algo que não é uma medida muito popular. Às vezes o sermão traz 90% de coisas verdadeiras, mas a essência dele, esses 10%, é corrupção, é mentira, é desvirtuamento da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos. Numa época de tanta relativização, chamado progressismo, reinterpretações da Bíblia para validar, para justificar comportamentos não aceitáveis, comportamentos abominados, não tolerados pela palavra de Deus. E nós precisamos então desse filtro, desse cuidado. Essas profecias, esses falsos ensinos, esse progressismo, nada disso deve encontrar espaço no coração dos crentes. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, inalterável. Erros e desvios doutrinários podem vir até nós, numa roupagem inofensiva e aparentemente verdadeira. Veja, vamos, Neemias, vamos salvar sua vida, o povo está vindo te matar. Vamos nos refugiar lá no templo. Vamos para a casa de Deus. Eu sou profeta que estou te falando, eu sou profeta de Deus. Eu tenho intimidade com Ele. Me ouça porque eu sou um profeta. Não. E eu sou homem de fugir, eu vou ficar aqui. E quem como eu entraria naquele lugar e sobreviveria?
Discernimento. Nós precisamos desse discernimento, porque ainda que esses falsos ensinos, essas falsas profecias venham com uma roupagem inofensiva, isso não tem importância, isso é coisa secundária. O importante é meu coração sincero. Essas condutas, essas práticas, isso é irrelevante. Tem aparência de verdade. Só que há um perigo escondido, há um cavalo de Troia nesse presente do evangelho suave, de leve, sem responsabilidade, sem compromisso, sem renúncia. Parece inofensivo, parece que é verdade, mas só parece. Só parecer verdade não torna algo verdadeiro, né? Já foi dito aqui. Meia verdade é uma mentira completa. Lá em 2 Coríntios 11, 13 e 14, inclusive, foi um dos versículos lidos na quarta-feira. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, são falsos apóstolos, eles são uma fraude, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Até usa um terno, uma gravata, fala com esses jargões da igreja, mas são falsos obreiros, falsos apóstolos. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O critério absoluto para o discernimento doutrinário: nem apóstolos, nem anjos, nem novas revelações têm autoridade para modificar o evangelho já entregue à igreja. Tem essa nova igreja, e lá eles não se importam com isso não. É bem diferente. O ambiente é bom. Lá tem até ceia também. Não tem como ser uma falsa igreja, não. Os maiores movimentos heréticos que nós temos hoje, de seitas que atraem e aprisionam muita gente, eles nasceram de falsas revelações. Na maioria delas tinha um anjo envolvido. Um anjo que aparece para o fundador daquela seita, daquele movimento, e aí ele tem uma exclusividade dessa revelação com Deus, da intimidade, e se tornaram movimentos aí que aprisionam muitas pessoas presas no falso ensino, no falso engano. Aí estabelecem um livro secundário, como esse aqui está em pé de igualdade com a palavra de Deus, é o complemento da revelação. Ainda que nós, ou um anjo de luz, anuncie algo diferente, maldito seja, é mentiroso, é engano. Então, distorcem a palavra de Deus e fundam seus movimentos que aprisionam. Onde a mensagem desloca a cruz, dilui o senhorio de Jesus, ou acrescenta exigências que a graça não impõe, não há boa nova, há desvio. As profecias e ensinos desses falsos profetas são antibíblicos, é uma das características. É o que a gente acabou de mencionar, né? Que muitas falsas seitas tiveram início com revelações e profecias falsas. Quando não deturpam o texto bíblico, simplesmente se afastam dele, dando ênfase a ensinos baseados em visões e revelações particulares de origem maligna. Jim Jones levou um número grande, acho que milhares de pessoas, ao suicídio coletivo. Um falso profeta, ou seja, em Jonestown, né? Acho que o local que ele criou ali, criou uma comunidade, esperavam uma espécie de arrebatamento, e todas essas pessoas, né, foram levadas ao suicídio. Esse tipo de revelação, às vezes,
não dar ouvidos à palavra de Deus, uma carência, e quando ouve algo que eu quero ouvir, e não o que eu preciso ouvir de fato, mas as pessoas são levadas, são atraídas, se tornam presas pelo carisma, por elementos de manipulação de um líder, de um sistema. E essas pessoas se tornam presas. Quantas pessoas estão aí machucadas, e hoje, até mesmo quando chega alguém ou ouve uma pregação saudável do Evangelho, às vezes tem uma resistência, porque foram feridas nesses movimentos de falsas profecias, de falsos ensinos, de cobranças, de umas metas, e que o propósito principal daquele movimento, daquele grupo, daquela instituição onde a pessoa esteve por tanto tempo, não era adoração a Deus, não era a glória de Deus, né? Utilizavam-se desses discursos, mas com outros propósitos. Muitas pessoas foram e são enganadas por falsas profecias, como a que causou a morte do profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão, aquele profeta do início. Ele seguiu cegamente falsa profecia, abandonando a palavra de Deus, e isso levou à morte. Deus havia falado com ele, Deus havia dado uma ordem. Talvez a fome, né, como diz, juntou a fome com a vontade de comer, o profeta idoso chegou e falou: não, Deus falou que é para você voltar. Ele, é um profeta cabelo branco aí, esse homem, deve ser de Deus mesmo, e foi, sem, às vezes, refletir, sem ter um momento de consultar a Deus, se de fato era a revelação. Então, ele se levou, às vezes se deixou levar pela sua necessidade fisiológica, já devia estar com fome, e quando a gente está com fome, que a gente mais quer ouvir, é: vamos ali, vamos almoçar, vou pagar o almoço para você, na churrascaria ali, e ainda mais quando diz: não, Deus é que mandou eu pagar o almoço para você, falou que é para você almoçar comigo. Então, caso do profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão. Vivemos dias em que a influência do mal se manifesta com sutileza e alcance global, está em tudo que é lugar. O inimigo já não se apresenta apenas em formas grotescas, mas se infiltra na cultura e nas ideias, tudo para distorcer a verdade da palavra. Ou seja, não é aquela figura grotesca, aterrorizante, com chifres, o tridente, com uma cauda, cheiro de enxofre, porque quando essa figura aparece, a gente não quer distância. Chegou a pessoa possuída ali, né, com a voz cavernosa daquele jeito, a gente vai querer orar para repreender e expulsar, mas às vezes chega uma figura falando bem, carismática, como se fosse um cristão, e aí começa a visitar os irmãos e levar umas profecias assim, meio distorcidas. Então, às vezes muita gente vai cair por causa da aparência, por causa que ele se infiltra, chega com a aparência de coisa boa. Assim também é a guerra cultural, ideológica que está aí, que coloca tudo aquilo que são valores judaico-cristãos, ou seja, valores que têm uma base na palavra de Deus, como ultrapassados. Nós precisamos estarmos atentos. Suas obras são más, ou seja, pelo fruto as conhecereis. Às vezes, ele passa um tempo demonstrando ser alguém, mas em algum momento as suas obras vão evidenciar que de fato eles são. Um discurso que é dissociado da prática da vida, um testemunho que não condiz com as palavras. Então, basta observar, atentar com atenção, que nós poderemos identificar. Olha, não são os dons que definem o verdadeiro profeta, mas suas obras e práticas. Sem observar isso,
podemos ser facilmente enganados e manipulados. Portanto, devemos observar a palavra de Deus e viver em obediência somente a ela. Pelo fruto conhecereis a árvore. Às vezes até tem dons. E a palavra de Deus diz: mas Senhor, naquele dia, em teu nome a gente fez tanta coisa, eu entreguei profecia, e quantas vezes eu preguei lá na igreja, o povo dava glória a Deus, se emocionava, eu cantava, o povo chorava, o povo adorava de verdade. Não, apartai de mim que eu não te conheço. O seu dom não define, mas as suas obras foram más. As suas obras foram más ao ponto de eu não te conhecer mais, eu não te conheço, aparte-se de mim. O fato de que às vezes alguém fala algo que vai acertar, que vai, parece estar de acordo com o que eu estou vivendo, não é motivo para a gente desativar o nosso filtro, que é a palavra de Deus. Deus usou um ímpio, né? Ciro chama ele de meu ungido, aquele que determinou a volta dos cativos, ou seja, Deus chama Ciro de meu ungido, ou seja, um instrumento de juízo também sobre outras nações más. E contudo ele não era um profeta, mas Deus o chamou de meu ungido, porque foi instrumento, porque Deus usa mesmo o ímpio para o seu propósito. Mas isso não quer dizer que alguém foi utilizado por Deus para... Deus estava lá com um carro quebrado e no meio de um caminho ermo, não passaria ninguém, muito calor, e Deus usou alguém lá. Às vezes é alguém que tem uma vida aí de crime terrível, né? Um traficante grande aí passou lá, foi um instrumento de Deus para te ajudar, para te socorrer, glória a Deus, mas isso não faz com que ele seja, né, um profeta, um servo, mas foi instrumento de Deus. Então, não são os dons que definem o verdadeiro profeta, mas a sua vida, o seu compromisso, os seus frutos. Neemias manteve-se fiel a Deus. Chegamos no terceiro ponto. Ele enfrentou confrontos severos por parte dos seus inimigos, mas mesmo assim ele se manteve firme no propósito que Deus havia colocado em seu coração. Ele não cedeu aos falsos profetas. Os seus inimigos, Sambalat e Tobias, sabiam da importância dos profetas de Deus para a vida do povo de Israel, e aí por conta disso subornaram. Não, ele ouve a Deus, ele é temente a Deus, então vamos contratar uns profetas aí para profetizar como se fosse de Deus, umas profecias falsas, ele vai cair. O inimigo nos conhece nesse ponto, conhece, sabe o tipo de louvor que a gente ouve, ou seja, ele está em derredor. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas o inimigo anda em nosso derredor, bramando como leão, ele nos observa. Então, os seus inimigos sabiam, eu acho que agora não vai ter jeito não, vai ser profeta falando. Só que eles desconsideraram o fato de que Neemias tinha discernimento, tinha intimidade, conhecia a palavra de Deus. Eles subornaram alguns desses profetas para causar medo em Neemias, fazendo com que a reconstrução do muro parasse. Mas ele tinha discernimento, ele tinha intimidade com a palavra de Deus. É o título da nossa lição: discernimento espiritual, sabedoria divina em tempos de engano. Nós precisamos dessa sabedoria nesses dias. Neemias julgou a profecia, ele avaliou ela pelo crivo da palavra de Deus, ou seja, o desejo do Senhor, aquilo que Deus havia colocado no seu coração, é que ele se dedicasse à reedificação daqueles muros, a proporcionar defesas à cidade de Jerusalém. Eu encontrar com esse povo, eu me esconder, eu fugir agora, não é o propósito de Deus, não é o que Deus quer para mim. Então, essa profecia não pode ser verdade. Neemias logo percebeu que a mensagem era falsa, porque ele mandava cometer um pecado, entrar no templo. Estejamos atentos às vozes, às profecias,
a mensagens que se ouvem por aí, se em algum ponto ela nos leva a transgredir a palavra de Deus, não há como ela ser verdadeira. É uma falsa profecia. Assim como Neemias, devemos avaliar qualquer mensagem que nos seja dada como sendo da parte de Deus, para evitar confusões e contendas. Às vezes o profeta também, na emoção, sente alguma coisa lá e traz uma palavra para a gente lá, não é nem a voz do diabo, mas da emoção. Ainda assim, ou seja, vamos ter o crivo, vamos confrontar, vamos avaliar essa mensagem, se é da parte de Deus ou não, né? Tem algumas que são muito esdrúxulas, às vezes, da emoção do profeta. Eis que seu desejo é ser mãe, e Deus vai, esse ano ainda, Deus vai colocar no seu ventre uma criança. Às vezes a pessoa já é avó, já foi mãe, ou uma série de coisas, ou Deus vai te dar o casamento e a pessoa já é casada. Então, às vezes são coisas da emoção também. Mas nós precisamos filtrar todas as profecias pela palavra de Deus. A profecia não dá direção pessoal. Esse ponto é muito importante. Veja. Ainda que Deus possa profetizar, usar o profeta para coisas específicas, trazer respostas específicas, essa não é a regra. A profecia, ela exorta, edifica e consola, mas não dá direção pessoal. Determinar, não, a pessoa está noiva lá, faltando um mês para o casamento. Eis que Deus manda te dizer, não é com essa pessoa que você vai se casar, não, é com outra. O seu está preparado, é da igreja ali, de lá do Rio, não é dessa igreja, ou até diz, é tal pessoa. Ou seja, tentar dar direção pessoal na nossa vida. Não é para você comer no café da manhã hoje pão com mussarela, não, é para você comer biscoito frito, não. Tentar dar direção pessoal para a vida das pessoas. E tem gente que quer se guiar por meio disso, que se guia, quer seguir a vida toda sendo determinado por esse tipo de profecias, de vasos que entregam os recados, que revelam as coisas. Como exemplo, nós temos a profecia de Ágabo, profetizou a verdade, inclusive, Paulo, você vai para Roma, você vai ser preso. Paulo não dissuadiu, ele foi, ou seja, ele sabia que seu destino era ser preso, padecer pela causa do evangelho, como tinha sido a sua vida, mas não foi a direção pessoal para dissuadi-lo. Havia necessidade de Paulo estar, até mesmo na sua prisão. Deus tinha propósito, como nós vemos lendo Atos dos Apóstolos. Deus tinha propósitos para Paulo mesmo na prisão, até os seus últimos dias, até o seu último momento de vida, Deus tinha propósito com o apóstolo Paulo. E o que é importante, conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Neemias não seguiu aquelas profecias que lhe trariam sérias consequências, porque ele conhecia a vontade de Deus para a sua vida. O profeta que foi profetizar contra o altar, ele conhecia qual era a ordem, a vontade de Deus, mas diferente de Neemias, ele deixou-se levar por uma falsa profecia, por uma voz de um terceiro que dizia estar falando em nome de Deus por meio da visita de um anjo, quando o próprio Deus já tinha dado uma direção para ele. Então, que nós conheçamos a direção de Deus para a nossa vida. Nós cremos, estamos numa igreja pentecostal, cremos no ministério profético, que Deus usa pessoas para nos trazer mensagens, para revelar tudo isso. São manifestações possíveis e visíveis, porém, o que deve permanecer no nosso coração é de que o crivo para o julgamento, o crivo para qualquer profecia, para qualquer
elemento no ambiente de culto da nossa fé tem que ser a palavra de Deus. Se algo contradiz, se está diferente do que já está estabelecido pela palavra de Deus, nós não devemos dar ouvido, nós devemos inclusive combater. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe o nosso professor. Meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, né? Eu sou de uma época em que todo culto de oração, a gente tinha um culto de oração semanal na igreja que eu congregava, isso há 40 anos atrás. E todo culto de oração, a gente orava ali uns 30, 40 minutos de joelho e sempre tinha uma profecia. Tinha uma irmãzinha lá, você ia conversar com ela, o português dela era muito simples, ela conversava, a voz dela era fraquinha, humilde, assim, o jeito dela falar, falava umas palavras assim, não sei se é porque ela não sabia o português direito ou porque o pessoal do interior, às vezes, para não parecer metido, eles acabam conversando de um jeito mais simples, né? Enfim, mas quando essa irmã era tomada em profecia, a voz dela ficava com autoridade, com a força. É uma igreja desse tamanho aqui, ela ajoelhada no cantinho dela, e a voz dela enchia a igreja. O teor da profecia, basicamente, era para que a igreja buscasse o Senhor. Eu me lembro muito bem, os verbos usados eram: me busca, orem, vigiem, o tempo está próximo. O teor das profecias de hoje é: eis que eu vejo um documento naquela gaveta, eu vejo uma chave, eu vejo não sei o quê. Então, parece que mudou, né? O teor da profecia é: me busca, busca a minha face, vigia, o tempo está próximo. Então, isso era profecia, isso era Deus falando. Hoje a gente às vezes não entende muito bem, né? Porque eu participei de alguns cultos de libertação, cantando, ajudando uma irmã que fazia um culto de libertação. Ela tinha uma certa idade, eu pegava meu violão e ia para lá, eu era assalariado pela igreja, ia para lá. E tinha 100 pessoas na fila para receber a oração. Eu ficava perto ali, onde o profeta estava entregando as profecias, não tinha uma exortação, é só assim: eis que eu tenho me agradado da tua vida, continua assim, tal. E você sabia que tinha uns lá que estavam até em adultério, mas o profeta põe a mão na cabeça e fala assim: eu tenho me agradado da sua vida. Irmãos, isso não é de Deus, né? Para não falar que é do diabo, isso é no mínimo da carne. Então, não acrescentando nada ao que foi dito na lição, porque foi uma lição muito bem ministrada, mas que nós possamos realmente buscar o Senhor, que nós possamos realmente orar e vigiar, porque os dias são maus, não é? Deus abençoe o professor pela lição aí. Vamos nos colocar de pé. Daniel, bom demais te ver, viu? Vem à noite aí, traz o James. Sete e meia ou 7h30 às 8h30? Certo. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Meus irmãos, às 19 horas o nosso culto, venha, vamos fazer mais uma oração pelas mães. Se você puder, traga alguém, algum visitante, traga alguma mãe para estar no culto. E assim vamos buscando a presença do Senhor. Deus te abençoe, né? Tenha um bom dia, um bom almoço, um bom descanso, e à noite venha para a casa do Senhor. Mais uma vez, Deus abençoe o professor. Vamos orar.
Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, obrigado por essa aula, Pai. Que o Senhor nos permita ter esse discernimento, que o Senhor nos permita buscar a tua face, invocar o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Que o Senhor venha verdadeiramente nos abençoar com a tua presença, que nós possamos caminhar na tua verdade. Essa é a nossa oração ao Senhor. Nos dê um bom almoço, Pai, uma boa tarde. Que o Senhor nos permita estar na tua casa logo mais. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida financeira da tua igreja. Aqueles que trouxeram a sua oferta nessa manhã, ou dízimo, receba, Pai, e abençoa cada um dos ofertantes e dizimistas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.